aqui, deixa eu ajustar aqui só as câmeras para ficarem todas próximas. Prontinho. Isso. Agora sim. Agora vamos lá. Desculpa um atraso aí. Acabou tendo esse imprevisto aqui com o Facebook, mas agora já voltamos. Então nós estamos aqui, seguimos o nosso livro, Catecismo Nova Cidade. Hoje nós vamos falar da pergunta 20 e a gente vai... Esse catecismo ele é dividido em 3 partes. Então a gente vai, de certa forma, terminar a primeira parte hoje e depois a gente entra numa segunda parte dele, que eu falo depois um pouquinho mais no final sobre ela. Mas vamos já direto aqui para a nossa pergunta de hoje, né? Que é: quem é o Redentor? E a resposta, né, que o catecismo traz: o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então está dizendo que é só um mediador, só alguém que fica entre os seres humanos, a criatura e o seu Criador, e essa pessoa é Jesus Cristo. Vamos orar para a gente, antes da gente continuar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido, somos gratos, demonstramos essa gratidão em oração a Ti, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra nessa manhã, que o Senhor venha realmente trazer e esclarecer por meio do Teu Espírito Santo o projeto, o propósito tão maravilhoso que é essa redenção que o Senhor tem para os Seus filhos e filhas, Pai. Que venhamos entender porque o Senhor Jesus Cristo é o único Redentor, porque Ele é o Redentor das nossas vidas. Que esse propósito se cumpra nesta manhã e que essa compreensão realmente chegue até nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho que agora eu preciso do carregador desse computador. Vamos lá então. Como a gente leu aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nosso Jesus Cristo é o nosso único e suficiente mediador, né? Nós temos... Só colocar atrás. Nós temos, por muitas vezes, as pessoas buscando um Redentor em muitos lugares. Para alguns, uma liderança política, para outros, uma liderança espiritual, ou uma liderança ideológica, né? Que tenha talvez uma ideologia, que trabalhe algo que tente explicar um pouco do sofrimento, principalmente do sofrimento da nossa alma, da nossa vida, daquilo que a gente passa enquanto humanos aqui nessa terra, e a quantidade não é pequena, né? De lutas e batalhas que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Então muita gente procura, de certa forma, um redentor em algum lugar. Procura um redentor ou alguém que possa trazer refrigério para sua alma, possa redimir um pouco da sua situação, quem sabe financeira ou ideológica ou sentimental ou qualquer outro tipo de coisa. Mas o que a gente percebe em 1 Timóteo é que o que precisa ser redimido é o relacionamento, de certa forma, ele dizendo, né, entre Deus, o Criador, e a sua criatura, nós, homens e mulheres que vivemos nessa terra. E que Jesus é o único que pode remediar isso.
alguém, um redentor, acho que deu uma travada aqui no... Deixa eu tentar mudar aqui, vou botar no 4G aqui. Aqui no Face ainda continua, né? Mas eu acho que aqui no Instagram deu uma caída no sinal. Tá tentando reconectar ali. Voltou aí no Instagram, gente. Acho que deu uma travada. Enfim, como eu estava dizendo, né? Todas as vezes que nós buscamos ou tentamos encontrar essa remissão, né? Essa redenção fora de Cristo, talvez isso possa saciar uma necessidade que nós temos enquanto seres humanos. Mas ela não vai tocar na essência do problema, que é quando Adão e Eva, obviamente juntos, pecam ali no Jardim do Éden, quando a consequência daquele pecado é transmitido para a descendência da humanidade. Esse pecado nos alcança nos dias de hoje e nos alcançará no futuro, nas próximas gerações, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós sempre vamos estar vivendo em constante situação de pecado, ou seja, as próximas crianças, as crianças que estão nascendo nesse exato momento, em qualquer maternidade do mundo, nascem pecadoras, né? Então, por mais que sejam tão inocentes, tão pequenas, tão bonitinhas, elas já nascem com esse DNA pecador, vamos dizer assim. E esses redentores seculares, vamos usar esse termo, eles podem suprir talvez uma ou outra demanda que você tenha sentimental, e às vezes até financeira, quem sabe, mas jamais vão suprir o verdadeiro problema que nós temos. E esse problema só pode ser mediado por meio de Cristo Jesus. E é aí que o cristianismo se diferencia de todos os outros e muda por completo o status ou a concepção de qualquer tipo de religião, ou fé, ou qualquer coisa que você possa usar para tentar descrever essa questão que envolve a espiritualidade. Porque só Jesus nos redime dos nossos pecados. Ele é o único caminho. Não existem opções, não existem outras saídas, não existem outras situações que talvez você possa, ou caminhos que você possa buscar, que não seja o caminho de Jesus Cristo, que não seja por meio dele. E é incrível que até mesmo dentro desse item específico, que é a queda, o pecado, a depravação total da humanidade, que são as nossas iniquidades, até nessa questão, de certa forma as pessoas tentam deturpar e colocar outros mediadores para tentarem resolver isso. Mas nada disso, não importa quem entre nesse meio termo entre nós e Deus para resolver esse problema do pecado, da iniquidade, da transgressão, da quebra da lei, qualquer pessoa que entre aqui nesse meio para mediar isso, o faz de forma equivocada porque não cumpriu como a lei, como Jesus cumpriu. Não cumpriu a palavra, não cumpriu a ordem, não foi santo como Jesus Cristo foi. Por isso que ele é o nosso Redentor. Por isso que a gente pergunta quem é o Redentor no singular e não quem são os redentores no plural. Só há um único caminho a se trilhar. Uma única porta a se bater. E todas as outras que possamos bater e talvez nos tragam um alívio momentâneo na vida, tentando nos satisfazer momentaneamente, não são suficientes. Nenhuma dessas portas são suficientes para suprir a real demanda que há nesse relacionamento,
que nós falamos nas perguntas anteriores, em que todos pecaram e nenhum de nós pode fugir do julgamento de Deus, mas há uma saída, há um caminho, há alguém que morreu por nós, que foi dilacerado, que foi humilhado, que levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, carregou sobre si, nos seus ombros, suportando em silêncio, em obediência ao Pai. Foi abandonado. Se enfiou, se colocou no meio, onde habitava a ira de Deus, e carregou sobre si as nossas transgressões. Você pode procurar em muitas ideologias, filosofias e religiões alívio para a sua alma, alívio para o seu coração, uma resposta para algo que você queira, mas só Cristo pode resolver esse problema. E este é o problema da humanidade mais sério que existe. Porque ele fala não do tempo da nossa vida apenas aqui nessa terra, mas ele fala da nossa eternidade. Ele fala daquilo que nos espera eternamente. Ele fala daquilo que afeta não só nossa vida temporal, alguns que vivem pouco tempo nessa vida, outros que talvez vivam muito tempo nessa vida, mas não é esse o tempo da nossa vida. Esse tempo que vivemos aqui, esse 10, 15, 20, 30, 90, 110 anos. Uma vez eu entrevistei um senhorzinho, ele já tinha 100 e poucos anos. Mas esse não é o fim. Essa é só uma fração pequena da nossa vida. E todas as filosofias ou ideologias que possamos buscar podem responder talvez alguma dor que nós temos nesse período, nessa fração de vida. Mas nada disso supre a necessidade que nós temos de um Redentor. De alguém que venha nos resgatar da situação pecaminosa, da situação em que nós estamos envolvidos. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do Hobbit. Tem uma cena que os anões estão indo em direção à montanha deles. E tá o Hobbit, como é o nome do Hobbit? Bilbo Bolseiro. Bilbo Bolseiro. Então o Bilbo Bolseiro está com eles. E eles entram numa floresta. E nessa floresta tem umas aranhas gigantes. E elas começam a pegar essas pessoas. Entre elas os amigos do Bilbo, os anões. E começa a enrolar aquelas pessoas, aquelas teias, elas ficam enroladas, penduradas nas árvores, todas enroladas. Elas tentam lutar, mas elas não conseguem sair. Elas não conseguem fugir daquilo. Ficam presas como uma mosca na teia de aranha. E as aranhas ficam ali só esperando, aguardando o momento em que elas vão parar, talvez, de respirar, parar de viver, e quem sabe é como se elas estivessem cozinhando elas para daqui a pouco devorar aqueles anões. E é mais ou menos assim que o pecado age na nossa vida, e é mais ou menos assim que nós vivemos a nossa vida sem Jesus Cristo. Nós ainda respiramos, até nos batemos um pouco, nos mexemos, tentamos lutar um pouquinho, mas nós estamos enrolados naquela teia, envolvidos de tal maneira que se não vier alguém e romper aquilo, é por questão de tempo nós vamos estar mortos e a nossa vida vai ter terminado. É assim que o pecado age na nossa vida, é assim que nós vivemos a nossa vida enquanto não entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Até parece que a gente tem vida.
A gente até respira, fala, se comunica, trabalha, sonha, faz propósito, cria propósitos, metas, objetivos. Mas tudo isso é nada sem o nosso Redentor. É por isso que nós precisamos dele, para realmente dar sentido à nossa caminhada e à nossa vida. E mais do que isso, para nos conectar de novo ao nosso Deus. Para nos conectar de novo à nossa salvação, ou nos conectar à nossa salvação, melhor dizendo. E tudo isso ocorre única e exclusivamente por meio dele. Em Efésios, capítulo 2, a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu pegar a Bíblia aqui rapidinho. Efésios, capítulo 2. No versículo 1 ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele não está falando de homens que estavam mortos, vamos dizer assim, na carne. Estavam mortos espiritualmente. Esses homens que receberam essa vida respiravam, havia ar nos seus pulmões, seu coração batia, sua cabeça funcionava, eles enxergavam, ouviam, trabalhavam, se comunicavam, se relacionavam com a sua família, com os amigos e tudo mais. Mas ele está falando que essas pessoas receberam vida porque eles estavam mortos não na carne, mas nos seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Era a vida que nós seguíamos. Era assim que a gente vivia. Acordava, deitava, dormia, no curso da nossa vida. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, fazendo a vontade daquele que era o nosso Senhor. Daquele que nos envolveu nessa teia satânica. Que nos ilude como se estivéssemos vivos. Que nos ilude, nos trazendo algum tipo de satisfação, algum tipo de refrigério, algum tipo de falsa esperança. Vou colocar até o falso aqui na frente já. De alguma atitude, de algum envolvimento. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, está falando para os crentes de Efésios. Todos nós vivíamos assim. Não estou falando só daqueles que agora vivem no mundo, que nós, enquanto igreja, olhamos e julgamos. Olha como essas pessoas são pecaminosas, como elas andam nos seus delitos, como elas ofendem a Deus, como elas pecam. Não, ele está dizendo, nós éramos essas pessoas. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, por causa do amor, do seu amor por nós, não porque ele encontrou em nós algo bom, uma boa obra, um cidadão de bem. E estando morto nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É puro amor e misericórdia de Deus que o Redentor se revela a nós, nos trazendo vida enquanto estávamos mortos, nos conectando mais uma vez com aquilo que realmente importa nessa vida, que é o nosso Deus, com aquilo que realmente tem relevância na nossa vida e que realmente resolve os nossos problemas, porque o nosso grande problema era esse. Esse é o nosso grande problema. Nós estávamos mortos dos nossos delitos, nos nossos pecados, satisfazendo a nossa carne, os nossos pensamentos iníquos e buscando única e exclusivamente o nosso desejo, o que nós queríamos, e quando nós fazemos isso, nós ferimos a todos que estão ao nosso redor, porque o interesse maior é nosso.
é do indivíduo, é de satisfazer a si mesmo. Por isso eu uso uso a minha esposa, uso as pessoas, uso os meus amigos, uso tudo. Tudo para mim se torna um objeto de satisfação da minha carne e dos meus pensamentos. Tudo se torna um objeto. Não é um ser humano que tenha sentido, porque eu não consigo enxergá-lo como irmão, eu não consigo enxergá-lo como uma criatura de Deus, tão dependente do mediador como eu. É por isso que o apóstolo Paulo é incrível, que ele diz: não estou falando só de quem está de fora da igreja, eu estou falando que esses aí, esses que eu estou descrevendo, essas pessoas, éramos nós. Que se não fosse pela graça de Deus, nós estaríamos ali e sequer teríamos a capacidade de nos enxergar como dependentes dessa graça, se Ele não tivesse soprado vida nas nossas narinas. E ele vai dizendo, depois que ele diz: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, para a glória dele, para que a gente possa glorificá-lo ainda mais pelo seu amor e misericórdia e graça. E ele diz ainda, o apóstolo Paulo: em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é nos anjos, não é no líder religioso, não é no líder político, não é no líder ideológico, não é em nada a não ser em Cristo Jesus. É ali que está exemplificada a graça e a misericórdia de Deus. Ele é o nosso Redentor. É Ele que resolve. Só Ele tem poder para resolver. Porque só Ele venceu a morte. E ele vai terminando dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem vamos entrar muito nesse critério aqui. Não de obras. Vou até tomar uma água, porque essa parte ela é maravilhosa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não há um sequer que possa se chegar diante de Cristo Jesus e dizer: eu te aceito, Jesus Cristo. Como se a glória fosse nossa, de aceitar a Cristo. É Ele que nos resgatou. É Ele que nos deu vida. É Ele que nos aceitou. É Ele quem nos chamou. É Ele que nos capacita. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos transporta do reino das trevas para o reino da glória do nosso Deus. É tudo nele, por meio dele e para Ele, para a glória dele. E ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui até eu já tive algumas conversas com meu pai sobre esse versículo, principalmente esse último versículo, quando ele fala sobre nós sermos criados para boas obras. Quem sabe um dia a gente explana um pouco mais esse versículo. Mas veja que aí, aquelas obras que nós poderíamos imaginar que por ela é que seríamos aceitos, nós vemos vamos dizer assim, a mudança que há aqui, em que aqueles que não são salvos pelas boas obras, mas sim pela graça, agora que são salvos, são feitos, transformados para boas obras, para fazer boas obras. Deixa eu deixar os teólogos também falarem aqui um pouco para nos auxiliar. E a gente começa citando aqui o
um teólogo, um homem bem conhecido na história, João Crisóstomo, foi arcebispo de Constantinopla, um dos pais da igreja. Logo depois da sequência da igreja primitiva, você tem o início da igreja caminhando, e João Crisóstomo viveu entre 347 e 407. Então é uma leitura que nós vamos trazer aqui bem do início da igreja. E ele diz o seguinte, eu acho espetacular o que ele diz aqui. Eu quero focar rapidamente nisso. Ele diz assim: Filho unigênito, antes de todas as eras, que não pode ser tocado ou percebido, que é simples, sem corpo, que se revestiu agora de meu corpo, visível e propenso à corrupção. Está falando de Jesus. Era o filho unigênito de todas as eras, desde sempre. Porque ele é Deus, não foi criado, ele sempre existiu com Deus, sempre. E aqui já temos uma coisa importante: não foi criado, sempre existiu com Deus. E ele faz a pergunta: por quê? Por que ele fez isso? Se revestiu agora do meu corpo visível, propenso à corrupção, por quê? E olha o que o Crisóstomo vai dizer: porque ao vir entre nós, ele nos ensina, e ao ensinar, conduz-nos pela mão as coisas que os homens não conseguem ver. Aquilo que por nós mesmos nós nunca faríamos ou buscaríamos fazer, ele pega nas nossas mãos agora como homem também. E diz: vem cá, deixa eu te mostrar como é que vocês devem viver. Pois como os homens acreditam que os olhos são mais confiáveis que os ouvidos, duvidam daquilo que não conseguem ver. Assim ele decidiu mostrar-se em presença corporal, para afastar toda e qualquer dúvida. Algumas pessoas têm dificuldade de crer no cristianismo quando fala de um Deus que é invisível, né? E precisam de algo material para conseguirem focar sua fé. E o João Crisóstomo está falando assim: Deus veio em forma material, como Jesus Cristo, como homem. Se você precisa ver, então vejam. Eis o Cristo, eis o Filho de Deus, está aqui. E por mais de uma vez ele chegou a dizer para os fariseus: aqueles que me veem, veem o Pai. Porque ninguém nunca viu o Pai. Ele diz: vocês às vezes estão buscando ver o Pai, mas ninguém nunca o viu. Mas aquele que olha para mim e me vê, enxerga o Pai. Ele vai dizendo: aquele que está assentado no sublime trono celestial agora, está deitado numa manjedoura. Aquele que estava assentado no trono, reinando com Deus, se transforma numa pequena criança frágil, colocado numa manjedoura entre animais. Aquele que não pode ser tocado, que é simples e sem complexidade e incorpóreo, agora está sujeito às mãos dos homens. Jesus está sujeito a essas mãos. Aquele que quebrou as amarras dos pecadores está agora envolto nos coelhos de um infante, mas ele decretou que toda vergonha seja transformada em honra. Que a infâmia seja revestida de glória e que total humilhação seja a medida de sua bondade. Para isso ele assumiu meu corpo, para que eu seja capaz de sua palavra. Tomando minha carne, ele me dá seu espírito. Olha que coisa maravilhosa que ele vai dizer. Assim ele concede, eu recebo. Ele prepara para mim o tesouro da vida. Toma meu corpo a fim de me santificar. Dá-me seu espírito para me salvar. Veja como esse homem do início do cristianismo já entendia que sem Jesus Cristo
não haveria salvação. Que todo o trabalho que ele faz resulta nessa graça e misericórdia imensa que nos alcança. O Mark Dever, ele vai dizer assim que o Redentor é Jesus Cristo, eterno Filho de Deus. O eterno Filho de Deus tornou-se homem e viveu uma vida humana, real, como a nossa. Por pouco mais de 30 anos, no primeiro século depois de Cristo, ele viveu como você e eu. A única diferença, presta atenção no que o Mark Dever vai falar aqui, eu vou resumir uma parte dele aqui, mas queria pegar bem esse trecho aqui, que eu acho que é sensacional o raciocínio que o Mark Dever faz. Olha o que ele vai dizendo. A única diferença é que ele sempre confiou em Deus. A única diferença entre esse ser humano, Jesus, e todos os outros seres humanos do mundo que já existiram e que vão existir, que vão vir ainda a existir, é que ele sempre confiou em Deus em toda a sua vida. Confiou inteiramente em Deus. Se você consegue pensar em como ontem ou anteontem deveria ter confiado em Deus e não o fez, lembre-se de que Jesus, em todas as ocasiões, obedeceu a Deus. Ele confiou que o que Deus sabia era melhor, que deveria seguir a vontade do Pai. Não houve dúvida nele em nenhum momento. E aí você pode... É difícil... não é, quando a gente fala assim, parece simples, mas é difícil. Ele não viveu uma vida de aceitação total. Jesus era cercado de haters. Você acha que as redes sociais agora pegam pesado? Você posta alguma coisa que a pessoa vai lá e te critica? Rapaz, Jesus ele era criticado por curar. Ele cura uma pessoa e manda a pessoa pegar a maca dela ou a cama dela e ir embora. Vai, você era um aleijado, não conseguia andar, eu te curo. Você é curado, pega a sua cama, vai embora. O cara tá indo embora com a cama dele. Os haters chegam e falam: você não sabe que hoje é sábado? Você não pode carregar nada no sábado. Você não pode fazer nenhum esforço, nenhum trabalho. Aí ele diz: mas o cara que me curou, o cara que me curou, falou pra mim pegar e ir embora com a minha cama e pra minha casa. Quem que é esse cara que te curou? Ou melhor, quem que é esse cara que disse pra você pegar a sua cama e carregar essa cama? O cara nem conseguia enxergar a cura. Até que um dia o cara encontra Jesus e diz: olha, é aquele cara ali. Que, lembra que eu falei pra vocês? Vocês estavam me perguntando, é ele, é Jesus. E eles começam os haters, né? Já deu um nome novo pros fariseus. Já começam a cercá-lo, começam a criticá-lo, começam a investigar a vida dele, começam a questionar e começam a querer pegá-lo em alguma heresia da lei, enfim, para tentar já puni-lo. Se você fosse pensar em aceitação, talvez ele abandonasse. Ele falava: olha, pai, não deu boa. Não deu boa. Inclusive aqueles que a gente achava que conheciam a palavra, aqueles que a gente achava que estudavam as escrituras, aqueles que a gente achava que era do nosso time, esses são os mais difíceis, viu? Aqueles que falavam em nosso nome. Mas para Jesus o mais importante era obedecer a Deus. É por isso que ele dizia que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele não estava só fazendo uma analogia com alimentação, comida, fome. Não, ele estava dizendo o que me sustenta. O que me mantém em pé. O que me dá força para continuar. É porque eu confio no propósito
do meu Pai. É porque eu acredito na missão. É porque eu acredito. E eu não duvido nem um segundo sequer de que o que ele está propondo é a verdade e é o que eu preciso fazer. E não tem como a gente analisar a vida da gente e dizer que em algum momento a nossa confiança falha. Porque se a gente disser que isso não acontece, nós estamos mentindo. Quantos de nós já não oramos e pedimos a Deus, Deus, não me deixe esmurecer, porque é o que está acontecendo, ainda mais num momento tão difícil de pandemia, dificuldades em relação à saúde, medo em relação à enfermidade que está aí, por mais que, graças a Deus, a vacinação está avançando, a gente está vendo bastante gente sendo imunizado, mas sabemos que é só o começo de tudo isso. Mas ainda entram as questões que às vezes você vence a enfermidade, mas entram as lutas financeiras por causa da crise econômica que veio. Vem toda as discussões políticas, a raiva, o ódio que tem sido disseminado de ambos os lados, porque cada um defendendo o seu redentor, acreditando no seu redentor e lutando por essas pessoas e travando guerras e se matando, não às vezes na carne, mas matando o amor pelo próximo. E tudo isso vai perturbando a mente das pessoas e as pessoas vão ficando cansadas e perdidas. Mas quando nós olhamos para Cristo, mesmo em situações tão drásticas como esta, ele nunca duvidou do Pai. Ele nunca duvidou do propósito de Deus. Ele nunca duvidou da vontade de Deus. É essa confiança que ele nos chama a ter. E às vezes você vai dizer, mas eu não consigo. É por isso que eu preciso de um Redentor, porque ele conseguiu. Mas eu não posso. É por isso que eu preciso de um Redentor, porque ele pode. É por isso que o apóstolo Paulo diz que na nossa fraqueza ele nos fortalece. Porque o cristianismo exige isso de nós. Ele não exige de nós super-homens e super-mulheres que nunca caem, nunca fraquejam, que nunca erram, que nunca desanimam. Não! Ele exige humilhação e reconhecimento de que sem Deus nós não podemos nada. E é isso que nos conforta. É isso que conforta o nosso coração. Esse reconhecimento da nossa humanidade e da nossa necessidade de um Redentor. Isso, inclusive, nos auxilia até mesmo na confissão dos nossos pecados. Porque um super crente, ele jamais vai querer reconhecer o seu pecado. Mas um crente real e verdadeiro, que sabe que tem um Redentor, ele não pensa duas vezes antes de buscá-lo e reconhecer os seus pecados e suas transgressões. Mark Dever vai dizendo assim sobre essa questão de duvidar. Ele diz: quando penso em minha vida, sei que não vivi assim, mas o Redentor Jesus Cristo viveu. Ele é chamado Redentor porque, presta atenção que ele diz aqui, porque redime seu povo. Ele restabelece nosso valor. Lembra que eu falei no começo aqui sobre as pessoas buscarem filosofias, religiões, enfim, buscam todo tipo de coisa na ânsia de valorizar algo. Às vezes usando os outros, usando as pessoas para dar valor a si mesmo. Quando o valor que nós tínhamos, nós perdemos quando entramos na ira de Deus por causa do pecado. Quando caímos com Adão e Eva. Quando espiritualmente fomos mortos.
Mark David diz: Ele, Jesus Cristo, restabelece nosso valor. Ele entrega a própria vida sobre a cruz por todos que se arrependem de seus pecados e confiam nele. Ele é o nosso Redentor. Tem nos valorizado, ainda que tenhamos jogado fora nossas vidas ao não confiarmos em nosso Pai Celeste, ao não obedecermos a Ele, a não o temermos. Ele veio e entregou a própria vida em nosso lugar, teve uma vida de confiança e morreu como não teria de morrer, mas fez isso por amor a nós. Ele se entregou inteiramente por nós, para ser, como diz a Bíblia, nosso Redentor, aquele que nos resgata. No Antigo Testamento, essa imagem de redenção, ela se reflete quando Deus resgata o seu povo das garras da escravidão de Faraó e os leva para a terra que ele havia separado, prometida. No tempo que nós vivemos, Jesus é o nosso Redentor. Redime-nos de nosso estado natural de escravidão ao pecado. Nós temos outro feitor. Para o povo, era aquele feitor, era Faraó. O nosso é Satanás. E ele diz que ele nos resgata dessa escravidão do pecado, de servir a nós de forma destrutiva. Eu estava falando, essa forma que nós temos, essa busca que nós temos quando tentamos encontrar a remissão fora de Cristo, ela é destrutiva, ela nos destrói, é autodestrutiva, porque ela nos fere, nos destrói, nos machuca e fere o próximo. Porque não há amor ao próximo aqui. A satisfação minha. Ele diz: mas Deus, por seu grande amor, enviou seu Filho unigênito, que viveu uma vida perfeita, morreu na cruz e ressurgiu da morte, a fim de nos trazer para Ele e nos redimir. É isso que significa quando dizemos Jesus Cristo, nosso Redentor. Só para finalizar, eu tenho um texto que eu amo e eu amo esse texto, que é 1 Colossenses, capítulo 1. Essa narrativa ela é maravilhosa e eu acho que ela pode ficar no nosso coração, porque a palavra de Deus ela é completa, perfeita e nos traz paz. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, o primeiro dos mortos que ressuscita, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova é Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito, agora presta atenção nisso, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele. Por meio de quem? De Jesus. Uma paz que custou sangue na cruz do Calvário. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Eu e você éramos estranhos e inimigos. Agora, porém, ele nos reconciliou
no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura de baixo, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. É nessa esperança que a gente caminha, a esperança do nosso Redentor, a esperança que nele nós somos reconciliados com o Pai, e que nele houve a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos, nós somos resgatados do reino das trevas e transportado para o reino do seu Filho amado. É essa a esperança que o Evangelho nos traz. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração durante esses domingos. Queremos te agradecer porque nós temos ciência de que tu és o nosso Redentor e que necessitamos do Senhor. E que se não for o Senhor, não há salvação para nós. Nós reconhecemos que tu és o único caminho, o único meio, a única porta, o único Redentor. Reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Declaramos isso, porque isso nos foi revelado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Só assim, Pai, podemos ter essa convicção. Porque a tua palavra nos trouxe vida, porque o teu Espírito nos vivifica, nos renova a cada dia. Nós te louvamos por isso, Pai. Te glorificamos por isso. E somos gratos por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo domingo. Que o Senhor possa abençoar. Aproveitem a família de vocês. Aproveitem aí o domingão para descansar. Para fazer aquilo que agrada ao Senhor, principalmente. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Qualquer coisa, é só chamar. Beijão. Tchau, tchau.